Você já percebeu como existem momentos em que todas as portas da vida parecem se fechar ao mesmo tempo? É como se nada desse certo, como se cada tentativa de avançar fosse bloqueada por algo invisível. Você ora, se esforça, tenta de novo, mas continua sentindo que existe uma barreira intransponível. Talvez você tenha perdido uma oportunidade de trabalho que parecia perfeita. Talvez um relacionamento que era uma promessa de futuro tenha simplesmente se desfeito sem explicação. Ou até mesmo a sua paz, que antes era constante, agora parece sempre ameaçada. Há algo real por trás disso, e não se trata apenas de coincidência ou azar. Existe uma batalha espiritual em movimento, silenciosa, mas que interfere diretamente no nosso dia a dia. O inimigo tenta fechar portas que Deus já abriu para você, tenta aprisionar aquilo que o Senhor já decretou como parte da sua vida. O que muitos não sabem é que essas portas fechadas não são apenas físicas ou materiais. Não se limitam a emprego, finanças ou saúde. Elas também são portas emocionais, espirituais e mentais. O inimigo sabe que se ele bloquear sua paz, sua esperança e sua fé, todo o resto naturalmente enfraquece. É por isso que tantas pessoas vivem exaustas, mesmo orando, mesmo frequentando a igreja. Elas não percebem que estão diante de portas espirituais que foram trancadas, e sem a chave correta, nunca conseguirão atravessá-las. Mas a boa notícia é que Deus não apenas nos dá a chave. Ele próprio se declara a porta. Quando Jesus disse, "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo", ele revelou algo que vai além da salvação eterna. Ele mostrou que toda barreira que o inimigo tentar levantar pode ser derrubada pelo seu poder. Não importa quanto tempo você tem esperado, nem quantas vezes foi rejeitado, Deus tem autoridade para abrir o que o inimigo fechou e fechar o que o inimigo tentou abrir contra você. Hoje eu quero conduzir você em um caminho espiritual, que não é apenas sobre ouvir mais uma mensagem. É sobre experimentar uma verdade que pode mudar sua vida agora mesmo. Vou mostrar como identificar essas portas trancadas, como se posicionar diante delas e, sobretudo, como orar de forma que o céu se mova ao seu favor. Essa oração não é uma repetição de palavras bonitas. Ela é um ato de fé, um ato profético, um posicionamento que abre espaço para o sobrenatural agir. Enquanto você ouve, não pense que isso é apenas um conteúdo a mais entre tantos na internet. Considere que talvez este seja o momento em que Deus decidiu encontrar você de frente e dizer: chega de portas fechadas, chega de atraso, chega de prisão, chega de esperar sem ver resultado. Ele está pronto para liberar algo novo sobre sua vida, e essa chave está mais perto do que você imagina. Prepare-se, porque ao longo deste vídeo, você não apenas vai compreender o que acontece no mundo espiritual, mas também vai ser guiado em uma oração que pode mudar completamente o rumo da sua história. Cada palavra tem o poder de destravar aquilo que parecia perdido, de restaurar o que foi roubado e de abrir as oportunidades que estavam trancadas. Você está pronto para dar esse passo de fé? Então fique comigo até o final, porque a transformação que você tem buscado pode começar agora. Imagine a cena. Pedro está preso em uma cela escura, vigiado por soldados e acorrentado por correntes pesadas. As portas de ferro estão trancadas e a situação parece sem saída. Nenhuma intervenção humana seria capaz de libertá-lo. Mas, no meio da noite, quando a igreja orava por ele, um anjo do Senhor entrou naquele lugar. As correntes caíram de suas mãos e a porta de ferro que o mantinha aprisionado se abriu sozinha diante dele. Pedro atravessou aquela passagem como quem atravessa um milagre. Essa história, registrada em Atos 12, não é apenas um relato antigo. Ela é um retrato do que acontece quando Deus decide agir em favor dos seus filhos. Quando olhamos para a vida, muitas vezes nos sentimos como Pedro, cercados, limitados, presos em situações que parecem sem saída. Talvez você esteja preso a dívidas que não consegue pagar,
a um relacionamento tóxico do qual não consegue sair, ou até a um ciclo de pensamentos negativos que consomem suas forças. A sensação é de que todas as portas estão trancadas e que não existe escapatória. Mas o detalhe mais importante do episódio de Pedro é que enquanto ele estava cercado por cadeias e portas fechadas, havia uma igreja orando por ele. Essa é a chave. Quando existe oração verdadeira, mesmo as portas mais pesadas de ferro não resistem. Deus envia ajuda, abre caminhos e desfaz as obras do inimigo. A história de Pedro mostra que não importa o tamanho da barreira, não importa quantos guardas estejam na frente, quando Deus decide abrir, ninguém consegue fechar. E é exatamente essa mesma promessa que se estende até você hoje. As portas que parecem impossíveis de serem abertas podem se mover diante da sua fé. O inimigo pode tentar trancar oportunidades, mas a oração sincera tem o poder de mudar completamente a situação. Quando o céu se move, nenhuma prisão permanece intacta. Quando falamos sobre portas que o inimigo fecha, a maioria das pessoas pensa imediatamente em coisas visíveis. Um emprego perdido, um negócio que não deu certo, um relacionamento que acabou. Mas o maior ataque do inimigo não está nas portas externas, e sim nas internas. Ele sabe que se conseguir trancar a porta da sua mente, do seu coração e da sua fé, todo o resto vai desmoronar naturalmente. Por isso, o que muitas vezes bloqueia o avanço não é apenas a falta de oportunidades, mas a prisão invisível das emoções. Quantas vezes você já deixou de tentar porque se sentiu incapaz? Quantas vezes não avançou porque o medo foi mais forte que a coragem? Esses sentimentos não nascem do acaso. São estratégias espirituais para fechar portas que Deus já havia liberado para você. A revelação é que antes de abrir as portas físicas, Deus deseja destrancar as espirituais. Ele quer devolver a paz que você perdeu, restaurar a esperança que foi roubada e reacender a chama da fé que foi apagada pelas frustrações. Porque quando essas portas invisíveis são abertas, todas as outras começam a se alinhar automaticamente. O trabalho vem, a saúde melhora, as relações são restauradas, mas tudo isso é consequência de um coração que voltou a estar livre. O inimigo sabe que a chave está dentro de você, e é por isso que ele faz de tudo para bloquear sua visão espiritual. Mas a promessa é clara. Quando você se posiciona em oração, o Espírito Santo entra como luz em um quarto escuro e abre cada porta interna que estava trancada. E quando isso acontece, nada pode impedir o movimento de Deus em sua vida. Antes de fazermos a oração que abre portas, precisamos entender algo essencial. Oração não é mágica. Não é uma fórmula automática que funciona apenas porque alguém disse as palavras certas. O que realmente move o coração de Deus é a postura de quem ora. Existem 3 atitudes que transformam uma oração em um ato de poder. A primeira é a fé ativa. Não se trata de apenas acreditar intelectualmente que Deus pode fazer, mas de orar como quem já enxerga a porta aberta, mesmo que aos olhos naturais ainda esteja fechada. A fé ativa declara a vitória antes mesmo da resposta chegar. É como se você colocasse o pé em um caminho escuro, confiando que a luz vai acender assim que der o próximo passo. A segunda é o perdão. Poucos percebem, mas guardar mágoa é como tentar abrir uma porta carregando correntes pesadas nos braços. O rancor trava o coração e impede que a oração flua livremente. Quando você libera perdão, você solta as chaves que estavam presas, permitindo que o céu se mova a seu favor. A terceira é a expectativa. Orar sem esperar resposta é como bater em uma porta sem acreditar que alguém vai abrir. Quem ora precisa esperar, vigiar, acreditar que algo está acontecendo, mesmo que ainda não consiga ver. Expectativa é sinal de confiança. Essas 3 chaves, fé ativa, perdão e expectativa, preparam o coração para que a oração não seja apenas um ritual,
mas um encontro real com o sobrenatural de Deus. Sem elas, as palavras se tornam vazias. Com elas, até o pedido mais simples pode se tornar uma chave que abre portas poderosas. Muitas vezes, a maior dificuldade não é apenas lidar com as portas fechadas, mas reconhecer onde elas estão. O inimigo é sutil. Ele não tranca apenas aquilo que você vê, mas aquilo que você sente. Uma porta fechada pode se manifestar na forma de oportunidades que nunca se concretizam. Você estuda, se dedica, faz tudo certo, mas no último momento algo acontece e a chance escapa das suas mãos. Outra forma de identificar é quando existe um padrão de repetição negativa. Situações que voltam constantemente, como se fosse um ciclo que nunca se rompe. Relacionamentos que sempre terminam da mesma maneira. Projetos que nunca avançam. Sonhos que permanecem inacabados. Isso não é apenas coincidência. É sinal de que algo espiritual está tentando bloquear o fluxo da sua vida. Há também as portas internas, aquelas que se fecham dentro da mente e do coração. Você sente que perdeu a alegria, que a motivação desapareceu, que o ânimo foi embora. Mesmo sem motivos aparentes, tudo parece pesado e cansativo. Essa é uma das estratégias mais eficazes do inimigo: fechar a porta da esperança para que você desista antes mesmo de tentar. Reconhecer essas portas é o primeiro passo para vê-las abertas. Porque enquanto você não identifica o que está trancado, não consegue se posicionar em oração de forma específica. Quando você nomeia a porta fechada, você declara diante do mundo espiritual que percebeu a estratégia do inimigo e não aceita mais viver debaixo dela. O inimigo não trabalha de forma aleatória. Ele conhece suas fraquezas, seus medos e os lugares onde você hesita. Cada porta fechada é uma tentativa estratégica de limitar o seu crescimento, impedir sua vitória e atrasar o plano de Deus para a sua vida. Ele não quer apenas bloquear oportunidades. Ele quer enfraquecer sua fé, roubar sua esperança e fazer com que você aceite a derrota como inevitável. Muitas vezes, ele age de forma invisível. Um comentário negativo, uma crítica inesperada, uma decepção que você não esperava. Tudo isso é usado como uma ferramenta para fechar portas espirituais, emocionais e até físicas. A sutileza está no fato de que você não percebe de imediato que é uma batalha espiritual e começa a questionar suas próprias decisões, sua capacidade ou até a bondade de Deus. Mas a verdade é que você não está sozinho nessa luta. Cada porta que se fecha é também uma oportunidade para você se posicionar, declarar autoridade espiritual e colocar a fé em ação. O inimigo só vence quando você permanece passivo, sem agir com confiança na palavra de Deus. Compreender o papel do inimigo não é viver com medo, mas viver com consciência. É saber que, por trás de cada obstáculo, existe uma batalha espiritual e que você tem autoridade em Cristo para abrir o que foi fechado, destruir as barreiras e caminhar na direção que Deus já preparou para você. A oração que abre portas não depende apenas de boas intenções ou palavras bonitas. Ela depende da autoridade espiritual que você possui em Cristo. Toda vez que você declara algo em nome de Jesus, você está exercendo poder que o inimigo não pode contestar. É essencial entender que orar com autoridade não é arrogância. É alinhar sua fé com a palavra de Deus e se posicionar como herdeiro das promessas divinas. Ativar essa autoridade começa com reconhecimento. Você precisa entender que não está pedindo permissão, mas reivindicando aquilo que Deus já prometeu. Cada porta fechada pelo inimigo é uma oportunidade para você declarar: em nome de Jesus, esta porta será aberta. A fé declarativa transforma palavras em ação espiritual. E quando você fala com convicção, o céu responde. Além disso, essa autoridade exige postura. Não se trata apenas de palavras. É agir com confiança, atitude e determinação. Orar com mãos levantadas,
coração aberto e mente focada, entendendo que cada declaração é uma semente plantada no mundo espiritual. O inimigo pode tentar resistir, mas a palavra de Deus não falha. Quando você combina fé, entendimento e ação, as portas começam a se mover. Cada obstáculo perde força diante de alguém que ora com autoridade, e a promessa de abertura se torna realidade. Essa é a chave que poucos entendem. A oração não é apenas pedir, é declarar com poder aquilo que já pertence a você. Antes de iniciar a oração que abre portas, é fundamental criar um momento de conexão real com Deus. Não adianta repetir palavras mecanicamente se o coração está distante. A primeira chave para que a oração seja eficaz é trazer a mente e o espírito para o mesmo lugar. Respire fundo, feche os olhos e reconheça a presença de Deus ao seu redor. Visualize cada porta que está trancada diante de você. Pode ser uma oportunidade perdida, um relacionamento complicado ou uma área da vida onde você sente bloqueio constante. Apresente essas situações diante do Senhor, não com medo ou dúvida, mas com confiança de que Ele pode agir. Reconhecer essas portas é essencial, porque somente quando você as identifica claramente, a oração se torna específica e poderosa. Enquanto você se conecta com Deus, abra espaço para ouvir sua voz. Muitas vezes Ele fala de formas sutis, um pensamento, uma lembrança, uma direção interna. Essa percepção prepara o coração para agir de acordo com o plano divino, não apenas com desejos pessoais. Este é o momento de alinhar sua vontade à vontade de Deus, criando uma expectativa ativa de que algo sobrenatural está prestes a acontecer. Sentir essa presença não é apenas uma experiência emocional, é um posicionamento espiritual. É declarar, antes mesmo de orar, que você está pronto para que o céu se mova. Cada respiração, cada pensamento direcionado a Deus é como abrir pequenas janelas espirituais que facilitam a abertura das portas que estavam trancadas pelo inimigo. Agora chegou o momento de declarar, com fé e convicção, que todas as portas que foram fechadas pelo inimigo serão abertas em nome de Jesus. Feche os olhos e comece a falar com confiança, não como quem pede, mas como quem reivindica aquilo que já é seu por direito espiritual. Declare em voz alta, ainda que seja apenas mentalmente se não puder falar, que cada barreira, cada obstáculo, cada limitação está sendo quebrada agora. Diga, em nome de Jesus, toda porta que o inimigo fechou na minha vida será aberta. Toda oportunidade que foi bloqueada será liberada agora. Todo plano que foi interrompido será restaurado pelo poder do Senhor. Enquanto você declara essas palavras, imagine cada porta se abrindo, cada corrente se quebrando, cada bloqueio sendo removido. Visualizar o resultado fortalece sua fé e cria uma ação espiritual concreta. Não se limite apenas a portas externas. Ore também pelas portas internas. A porta da fé que pode estar enfraquecida. A porta da esperança que pode ter sido escondida. A porta da alegria que parece ter desaparecido. Cada uma dessas portas, quando aberta, permite que o fluxo de bênçãos de Deus alcance todas as áreas da sua vida. Enquanto você ora, sinta a presença de Deus preenchendo cada espaço vazio. Permita que Ele mova o que estava parado e transforme o que parecia impossível. Cada palavra sua é uma declaração profética. Cada sentimento sincero é uma chave que ativa o poder de Deus para abrir portas. Não duvide, não hesite, apenas declare e confie que o sobrenatural está agindo agora mesmo em sua vida. Para que a oração tenha efeito completo, é importante combinar a fé com uma ação física que simbolize sua determinação. O inimigo muitas vezes resiste porque as pessoas permanecem passivas, esperando que tudo aconteça sem se posicionar. Por isso, enquanto ora, faça um gesto que represente sua intenção de atravessar essas portas. Pode ser levantar as mãos,
dar um passo à frente ou mesmo estender os braços como se estivesse recebendo o que Deus tem para você. Cada ação física durante a oração não é apenas simbólica. Ela reforça a convicção interna, demonstra fé ativa e envia uma mensagem clara ao mundo espiritual de que você está pronto para avançar. O ato de mover-se, enquanto declara as palavras proféticas, ativa o poder de Deus e fortalece a crença de que a mudança já começou. Enquanto realiza essa ação, continue declarando as palavras de fé. Cada porta que foi fechada será aberta. Cada bloqueio será removido. Cada caminho será liberado pelo poder do Senhor. Visualize cada obstáculo caindo, cada barreira se abrindo e cada oportunidade se apresentando diante de você. Esse é o momento de combinar fé, palavra e ação. A ação profética simples transforma a oração em um ato de autoridade e entrega. Ela mostra ao inimigo que você não está mais sujeito às limitações, mas que agora caminha com a certeza de que o poder de Deus atua em sua vida. Cada movimento, cada palavra e cada pensamento estão alinhados para abrir as portas que antes pareciam impossíveis de atravessar. Uma oração poderosa não termina com uma única tentativa. A persistência é a chave que mantém as portas abertas e garante que o inimigo não consiga reverter o que Deus começou. Muitas pessoas desistem cedo, sentindo que a resposta não veio imediatamente. Mas o poder da oração se manifesta plenamente quando você se mantém firme, mesmo sem ver sinais imediatos. Persistir na oração significa continuar declarando a palavra de Deus sobre sua vida todos os dias, reafirmando que cada porta trancada pelo inimigo será aberta. Significa não permitir que a dúvida ou o desânimo tomem o lugar da fé. Cada repetição, cada palavra pronunciada com convicção é uma semente plantada no mundo espiritual que cresce e produz resultados visíveis. Enquanto você ora com persistência, sua fé é fortalecida e sua conexão com Deus se aprofunda. Você percebe que não está sozinho, que a batalha espiritual está sendo vencida e que cada obstáculo, por mais sólido que pareça, está sendo removido. Persistir na oração também mostra ao inimigo que você não será intimidado, que sua determinação está alinhada com a autoridade de Cristo e que as portas não permanecerão fechadas. A persistência transforma a oração em vitória. Não é sobre quantas vezes você ora, mas sobre a consistência da sua fé e a confiança inabalável de que Deus está trabalhando, mesmo quando você ainda não vê o resultado. Cada dia que você continua, cada momento que mantém a esperança viva, aproxima você da abertura completa das portas que antes estavam trancadas. Quando uma porta é fechada pelo inimigo, muitas vezes sentimos que perdemos algo para sempre. O emprego que não conseguimos, o relacionamento que se desfez, o sonho que parecia impossível. Mas Deus não apenas abre novas portas, Ele tem poder para restaurar o que foi perdido. Cada bênção interrompida pode ser devolvida, muitas vezes de forma ainda maior do que antes. A restauração começa com a declaração da fé. Ao orar e reivindicar sua vida em Cristo, você está dizendo ao inimigo que não aceitará perda, que a palavra de Deus prevalecerá. Cada oportunidade que foi bloqueada pode ser liberada novamente. Cada plano interrompido pode ser reiniciado. E cada sonho adiado pode ser acelerado. A chave está na ação espiritual e na fé ativa que acompanha a oração. É importante perceber que a restauração não acontece apenas no plano material. Deus também restaura portas emocionais e espirituais. Sua paz, alegria e esperança, mesmo que tenham sido roubadas, podem ser devolvidas de forma completa. Quando você se posiciona com confiança diante do Senhor, Ele reconstrói cada área que o inimigo tentou destruir. A promessa de restauração mostra que não há derrota permanente. Toda porta que foi fechada injustamente pode ser aberta, e muitas vezes com resultados que superam as expectativas.
O inimigo pode tentar atrasar, mas não pode impedir a ação de Deus. Cada porta restaurada é uma prova do poder divino que age em sua vida, transformando perdas em vitórias duradouras. Abrir uma porta pelo poder da oração é apenas o primeiro passo. Manter-se alinhado com Deus é o que garante que ela permaneça aberta e que o inimigo não consiga fechá-la novamente. A fé não termina no momento da oração. Ela precisa ser cultivada diariamente por meio de atitudes que refletem a confiança em Deus. Alinhar-se com Deus significa viver em obediência à sua palavra. Significa escolher a integridade, agir com amor, manter a esperança mesmo diante de dificuldades e confiar que Ele está conduzindo cada passo da sua vida. Cada decisão que você toma depois de orar pode fortalecer ou enfraquecer o movimento de Deus em seu caminho. Além disso, é essencial continuar cultivando a oração e a comunhão com Ele. Isso não é apenas repetir palavras, é ouvir, discernir e responder à direção divina. Cada momento em que você se aproxima de Deus fortalece a autoridade espiritual adquirida na oração e mantém as portas abertas, garantindo que os resultados sejam duradouros. A vida espiritual é como um jardim. Se você planta sementes de fé, mas não rega diariamente com obediência, gratidão e ação, as portas abertas podem se fechar novamente. Manter-se alinhado com Deus garante que o que começou na oração continue se manifestando na sua realidade. Cada porta aberta se transforma em oportunidades contínuas quando você permanece firme, conectado e atento à ação do Espírito Santo em sua vida. Existem bloqueios que não conseguimos ver, mas que afetam cada área da nossa vida. Eles podem se manifestar como medo constante, ansiedade, falta de motivação ou até frustrações repetitivas. Esses bloqueios invisíveis são estratégias do inimigo para manter portas fechadas e impedir que você avance. Para quebrá-los, é necessário agir no plano espiritual. A oração declarativa, acompanhada de fé e autoridade em Cristo, atua diretamente nesses obstáculos. Cada palavra pronunciada em alinhamento com a vontade de Deus se torna uma ferramenta que desfaz correntes invisíveis e libera caminhos que antes pareciam bloqueados. Além disso, reconhecer esses bloqueios é essencial. Muitas pessoas não percebem que o que as impede de avançar não é a falta de habilidade, mas a ação espiritual contra elas. Ao identificar e nomear essas áreas, você se posiciona de forma estratégica, tornando sua oração mais eficaz. Quebrar bloqueios invisíveis também exige persistência e ação. Não basta orar uma vez e esperar resultados imediatos. É preciso continuar declarando, visualizando a libertação e permitindo que Deus transforme cada área limitada da sua vida. Quando esses obstáculos caem, as portas abertas permanecem abertas e as oportunidades começam a fluir de maneira natural. A fé ativa é o elemento que distingue uma oração comum de uma oração que realmente abre portas. Não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas agir como se o resultado já estivesse acontecendo. Quando você declara com convicção que a porta será aberta, você está enviando ao céu uma instrução clara que o inimigo não pode impedir. Essa fé não surge do nada. Ela se desenvolve ao conhecer a palavra de Deus e reconhecer as promessas que já foram dadas a você. Cada versículo que fala sobre vitória, provisão e proteção deve se tornar uma arma que você usa durante a oração, reforçando sua confiança. Ativar a fé significa também visualizar e sentir a realização do que você está pedindo. Imagine cada porta se abrindo, cada bloqueio caindo, cada oportunidade se concretizando. Essa visualização fortalece sua mente, alinha seu espírito e cria uma expectativa que prepara o terreno para que o sobrenatural aconteça. A fé ativa não é passiva. Ela exige ação. Ela pede que você se mova em direção ao que Deus já declarou, mesmo que o caminho ainda pareça fechado. Quando você combina declaração, visualização e ação, sua oração se torna um ato profético,
capaz de derrubar qualquer barreira espiritual, emocional ou física que tenha sido colocada contra você. Deus nos deu promessas que são específicas e poderosas. Cada uma delas é uma chave que, quando usada corretamente, abre portas que o inimigo tentou fechar. Reivindicar essas promessas não é um ato de arrogância, mas um exercício de fé que coloca sua vida em alinhamento com a vontade de Deus. Ao orar, mencione essas promessas e declare que elas se cumprem agora. Pode ser saúde restaurada, oportunidades profissionais, relacionamentos equilibrados ou paz interior. Ao declarar cada promessa, você está afirmando que o que Deus disse é maior do que qualquer bloqueio ou atraso que o inimigo tenha tentado impor. O segredo está na consistência. Quanto mais você declara e crê, mais sua fé cresce e mais fortes se tornam os resultados. Cada porta que se abre diante da sua fé ativa confirma que Deus está agindo e que o inimigo não tem poder sobre aquilo que já foi concedido por ele. Reivindicar promessas também fortalece a mente e o coração. Cada declaração cria confiança e coragem, afastando dúvidas e medos. Quando você entende que aquilo que Deus prometeu pertence a você, cada porta que parecia impossível de abrir passa a ser uma oportunidade para manifestar a vontade divina. Abrir uma porta é um ato de fé, mas mantê-la aberta exige vigilância espiritual. O inimigo não fica parado. Ele tentará, de várias formas, reconquistar o que perdeu. Por isso, é essencial aprender a proteger cada abertura que Deus concedeu. A primeira proteção é a oração contínua. Não se trata de repetir palavras mecanicamente, mas de permanecer em comunhão com Deus, fortalecendo sua fé e renovando sua autoridade espiritual. Cada oração contínua é como reforçar uma barreira invisível que impede que o inimigo volte a agir. A segunda proteção é a obediência. As portas abertas permanecem abertas quando suas decisões e atitudes estão alinhadas com a palavra de Deus. Escolher integridade, agir com amor e manter a esperança são sinais de que você não apenas recebeu a abertura, mas está cuidando dela. A terceira proteção é a gratidão. Reconhecer cada porta aberta como uma obra de Deus mantém seu coração em conexão com Ele. Gratidão gera força espiritual e cria um ambiente em que as bênçãos se multiplicam, tornando impossível para o inimigo fechar novamente o que Deus abriu. Proteger as portas que foram abertas é um ato consciente. Cada oração, cada atitude alinhada e cada gesto de gratidão é uma demonstração de que você reconhece a autoridade de Deus e não permitirá que o inimigo recupere terreno. Dessa forma, o que foi conquistado não apenas permanece, mas continua a crescer em sua vida. Nada confirma mais a ação de Deus do que ver resultados concretos. Testemunhos não são apenas histórias. São evidências de que as portas que o inimigo tentou fechar podem ser abertas através da oração e da fé ativa. Cada pessoa que compartilha sua experiência reforça a confiança de quem ainda está lutando para ver mudanças em sua própria vida. Quando ouvimos sobre alguém que superou uma situação impossível, que conseguiu o emprego tão desejado, que restaurou um relacionamento ou encontrou paz em meio ao caos, nossa mente começa a aceitar que o sobrenatural é real. Testemunhos funcionam como um reforço espiritual, mostrando que a palavra de Deus é prática e poderosa. Além disso, compartilhar suas próprias experiências fortalece a fé de outros e mantém sua própria fé viva. Ao declarar o que Deus fez em sua vida, você reforça o poder da oração e da autoridade espiritual que você exerce em Cristo. Cada vitória torna-se uma prova de que a perseverança e a fé ativa realmente produzem resultados. Reconhecer e celebrar essas confirmações cria um ciclo de fé. Quanto mais testemunhos, mais fé se espalha, mais portas são abertas e mais pessoas percebem que a batalha espiritual pode ser vencida quando se posiciona corretamente diante de Deus.
Chegamos ao final deste momento de fé e oração, e é essencial que você saia daqui com uma convicção. As portas que o inimigo fechou podem e vão ser abertas pelo poder de Deus. Cada passo que demos juntos neste vídeo, desde reconhecer as portas fechadas, entender a ação do inimigo, ativar a autoridade espiritual, até orar de forma profética, foi pensado para transformar sua vida agora mesmo. Lembre-se de que a oração não é apenas pedir, mas se posicionar com fé, declarar promessas, quebrar bloqueios e esperar com confiança. Tudo isso faz parte de um processo em que Deus mostra que nada é impossível para quem confia nele. Você já deu o primeiro passo ao assistir até aqui e agora é hora de continuar agindo com determinação. Se este conteúdo tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir que Deus pode abrir portas impossíveis. Compartilhe com amigos e familiares que estão enfrentando momentos difíceis, porque juntos podemos espalhar esperança e fé. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo para não perder nenhuma palavra de encorajamento e cada oração poderosa que publicamos. Não se esqueça de comentar aqui embaixo qual porta você deseja ver aberta em sua vida. Sua história pode inspirar outras pessoas a não desistirem, a permanecerem firmes na fé e a reivindicarem as promessas de Deus. Deus está pronto para agir, mas Ele também quer que você se posicione, declare e viva essa vitória. Saia daqui com a certeza de que cada porta fechada está prestes a se abrir. A ação que você tomou hoje, ao se colocar em oração e fé, já começou a movimentar o sobrenatural. Acredite, confie e permaneça firme. O melhor de Deus está chegando, e o inimigo não poderá impedir.